Fala, nono ano! Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês, isso mesmo. Hoje vamos tratar sobre potenciação e radiciação. Isso mesmo, vamos começar aí o ano aí, dando aquele show nos conteúdos iniciais a respeito da matemática aí no nono ano, isso mesmo. Vamos começar com potência, depois radicais, há uma sequência aí, depois de radicais a gente vai ver a equação do segundo grau, suas propriedades, e aí vai ver os conteúdos em si. Mas o primeiro tópico a gente vai falar sobre potenciação e radiciação. O que seria uma potência, né? Quando a gente fala assim, ó, eita, isso aqui é uma potência, quer dizer que está levando, dizendo que ele é alto, quer dizer que ele é que tem uma potência enorme, que tem uma verdadeira aí entusiasmo, né? Quando diz assim, olha, aquela máquina é uma potência, aquela máquina é muito poderosa, está dizendo que ela é eficiente demais, né? Então a gente vai ver hoje esse tópico na matemática, como é que desenvolve, né? Como é que eu falo a respeito de potenciação na matemática. Antes disso, você que vai resolvendo aí, colocando todo o teu ambiente de estudo aí, bem organizado, eu quero que você esteja bem direitinho aí, colocando bem lápis, caneta, borracha, tudo organizadinho para a gente ter nessa aula aí de matemática, isso mesmo, ó. E aí, quando você organizar essa aula bem direitinho, bem massa, você vai estar nos assistindo pela TV Nova Nordeste. Olha só que massa, na telona, né? Ou também você pode nos assistir pelo aplicativo Educa Recife. Isso mesmo, nesse ano a gente pode nos assistir e ter o acesso ao Educa Recife. Lá você pode tirar suas dúvidas com o professor, comigo, ver outras aulas, outras playlists maravilhosas a respeito desse conteúdo. Então você consegue, numa boa, aí acessar o aplicativo na sua Play Store Educa Recife, baixar o aplicativo, colocar sua matrícula e senha e conversar conosco aqui numa boa, sem problema nenhum, tá certo? E aí você pode ter esse chat, tirar sua dúvida, e é importante que a aula se torne aí bem interativa. Você pergunta, a gente responde numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Mas também, se você não tem acesso aí ao Educa Recife, não tem problema não, você pode também nos assistir via outro canal, outro veículo. Que veículo é esse, Ricardinho? Você pode nos assistir através do YouTube. YouTube, você consegue assistir a gente aí no canal do YouTube do Educa Recife. Lá eu também posso vos responder sem problema algum, tá certo? Você pode deixar sua pergunta, seu comentário, suas sugestões, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Exatamente, você consegue numa boa aí falar conosco. E atenção que vai começar o assunto aí de matemática sobre potenciação. Vai começar com potência. Ricardinho, o que é potência mesmo? O que seria essa potência? Que eu tenho um número embaixo e outro em cima. Esse número embaixo, que está aí o número 2 embaixo e o número 2 em cima, esse número embaixo a gente chama de base. Base é o nome desse valor que está aqui embaixo, ó. E o de cima é chamado de expoente. Expoente é o de cima. Ricardinho, por que 2 elevado a 2 deu 4? Como assim? Como é que calcula esse valor? Como é que eu posso desenvolver? Esse valor é calculado o seguinte. Esta base, que eu coloquei aqui para vocês, ó, 2, ele vai repetir quantas vezes o expoente está indicando. Se está indicando 2 vezes, eu vou repetir o 2 2 vezes. No caso, fica 2 vezes 2. E aí você consegue desenvolver o resultado 4. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, porque 2 vezes 2 equivale a 4, tá bom? Numa boa. Mas também a gente pode ver outros exemplos de outros tópicos a respeito disso. A gente poder bem observar aí cada tópico, cada desenvolvimento a respeito disso. Então, observa bem. Se eu tiver aí Homem-Aranha, opa, olha só, ele está dizendo 2 vezes 2. Aí quem é de vocês, ó, observa bem. Você tem, ó, 2 ao quadrado ou 2 mais 2? Tanto 2 ao quadrado quanto 2 mais 2 vai dar 4, né, gente? Vai dar do mesmo jeito. Então, é você ou você? É os dois batem aí. 2 ao quadrado equivale a 2 vezes 2. E 2 mais 2 também equivale a 2 vezes 2. É só uma brincadeirinha aí que a gente está fazendo com a matemática e com vocês aí numa boa. Tá bom? Se liga aí, que é assim que a gente trabalha. Tá bom? Então, a gente vê aí que pode ter vários exemplos. Ó, o 2 mais 2 equivale a 4. Eu posso também ver que outro tópico, ó, o 2 vezes 2 equivale também a 4. Eu posso pensar também que 2 ao quadrado também é o número 4. Olha só, tudo é o número 4. Por isso que tanto faz ser um valor ou outro sem problema algum, tá certo? Mas também a gente pode pensar aí
da outra maneira. Como assim, Ricardinho? 1 para 3, como é que tu está pensando isso? Veja, a gente teve uma doença sobre o coronavírus que a gente começava com essa pessoa passava para 3 pessoas, um exemplo, isso é um exemplo só, e essas 3 passavam para mais 3, essas 3 para mais 3, e aí ia aumentando. E aí eu fiz um exemplo, isso nada mais é do que uma potência. Então, ou seja, por isso que ele alarmou rapidamente, por isso que o valor cresceu rapidamente. Então, se eu tenho 1, e esse 1 se distribui para 3, e cada um desse, ó, esse 1 aqui, se distribuiu para 3, e cada um desse aqui vai para mais 3, se você observar bem aí, olha o que vai acontecer, ó. 1 foi para 3, ó. E esses 3, cada um foi para mais 3, ó. E aí gerou 9, observa. E aí 3 elevado a quanto equivale ao valor? É uma notação que a gente pode escrever. Então pensa bem que a gente pode desenvolver uma notação em potência dessa mesma maneira. 1 para 3 e cada um desses 3 para mais 3 e vai gerar 9. Isso é uma potência de base 3. Ó, 3 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0, com exceção de 0 elevado a 0, é 1. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. Se eu colocar cada um 3 aqui, vai dar 27, porque 9 vezes 3 vai dar 27. E aí, sucessivamente. Então, a gente consegue desenvolver aí o problema matemático dessa forma. Então, eu posso colocar 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. E aqui vai desenvolvendo a cadeia. Observa, ó, 1 para 3, ó, 3 para 9, 9 para 27, 27 vezes 3 vai dar 81. A cadeia completa lá, 81. A gente vai vendo a potência dessa maneira, uma maneira diferente de observar. Olha aí, bem grandão aí, o desenvolvimento de todas as cadeias para vocês, tá vendo? Observe bem aí como é que está desenvolvendo, essa ilustraçãozinha. Então, eu posso entender que é 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27, e 27 vezes 3 vai dar 81. E aí eu vou desenvolvendo cadeia em cadeia, tá certo? Isso a gente chama de potência, desenvolvendo com a base básica, né? A gente não está botando base negativa, não está botando nada ainda. Estou desenvolvendo ainda o conceito inicial de potência com vocês, para vocês observarem bem. E aí a gente vai desenvolvendo aí, uma boa, e percebendo que cada vez que eu vou colocando aqui, ó, 1 vezes 3 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27, 27 vezes 3 vai dar 81. Se eu colocasse outro aqui, 81 vezes 3 daria 243, tá certo? E a gente ia desenvolvendo até chegar lá, observa. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E se fosse desenvolver, daria 243. E aí ia fazendo aí os elementos até desenvolver. Bom, e aí eu estou percebendo que essa base, esse elemento que está sempre multiplicando é o fator 3. Sempre o número 3, ele está multiplicando cada elemento para dar o posterior. E é isso que a gente está enxergando nesse tipo de potência. Então, sempre vou colocando um valor vezes o outro e vai dar o próximo, ó. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Se eu circular aqui também, ó, 9 vezes 3 vai dar o 27. Se eu pegar 27 vezes 3 vai dar 81, tá certo? E aí a gente vai observando tudo isso, tá certo? Que vai conseguindo desenvolver. Então, observa aqui, ó, 27 vezes 3 dá 81 e 81, ó, 27 vezes 3 é 81. E se eu multiplicar 81 por 3 vai dar 243 em seguida, se a gente for fazendo a sequência em sequência, tá bom? Bom, e aí a gente está entendendo que essa é uma sequência de base 3, de elemento de baixo 3, e vai desenvolvendo de 1 em 1 para poder chegar lá, tá certo? E se a gente sabe disso, se a gente está conseguindo desenvolver isso aí numa boa, a gente está vendo que isso aí é uma notação. Como assim, Ricardinho? Notação. Base é o elemento que está se repetindo várias vezes, no caso é o número 3, e se eu estou repetindo ele 10 vezes, o número de cima, que é o expoente, vai ser 10. Então, eu vou colocar 3 elevado a 10, por exemplo, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 10 vezes em sequência, você consegue desenvolver aí, ó, 3 elevado a 10. Então, só repetir o número 3, que é o de baixo, 10 vezes fica 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 10 vezes. Se eu colocasse 3 elevado a 1000, seria 1000 vezes repetido o número 3 aí, tá certo? E é assim que a gente desenvolve o elemento. O expoente, o número de cima, vai me dizer, vai te dizer quantas vezes o de baixo vai ser repetido
separado pelo sinal de multiplicação. Então, 3 elevado a 10 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes em seguida. É assim que a gente desenvolve o conceito. Então, essa notação, 3 elevado a décima, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, isso vai aí desenvolver essa sequência que vai dar 59.049, um total, tá certo? Se você multiplicar aí 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, se você pegar a calculadora e ficar fazendo a multiplicação de 3 em 3, você vai observar que vai dar 59.049 o gabarito. Então, esse é o conceito de potenciação, é ter o elemento embaixo, um número em cima, e vou repetir, o de baixo, quantas vezes o de cima está indicando. É assim que a gente desenvolve, tá bom? Então, 3 elevado a 10 equivale a 59.049. É assim que a gente faz essas convenções iniciais de potência, tá bom? Mas a gente não para por aqui hoje, né? A gente vai desenvolvendo aí esses conceitos de potência passo a passo e vai observando aí como é que vai dando sequência no conteúdo. Observa bem. Notação. B elevado a E é igual a P. Essa é a linguagem que a gente está usando, ó. B elevado a E é igual a P. Esse B é a base, E é de expoente e P é de potência, tá bom? B elevado a E equivale a P. Essa é que você tem que ter em mente, tá bom? A base elevada ao expoente vai dar o total da potência, tá bom? Lembra disso, que a gente vai desenvolvendo dessa maneira e é essa linguagem que a gente vai usando aí a sequência. Tanto no nono ano aqui, quanto no ensino médio, a gente vai trabalhar também com essa linguagem aí a respeito de potenciação. E se eu colocar, por exemplo, 2 elevado a 10, isso vai dar 1024. Se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, isso vai dar 1024. O 2 quer dizer a base, o 10 quer dizer o expoente, e o 1024 é a potência, o resultado da potenciação, tá bom? E 3 elevado a 10? 3 é a base, 10 é o expoente, e 59.049 é o resultado da potenciação. E acho que a gente vai desenvolvendo aí quem é quem em cada elemento da potência. A base é o de baixo, o expoente é o de cima e o resultado é a potência ou a potenciação que a gente vai resolver. Então, a notação que eu tenho, a base, é o 2 e o 3, que está aí, ó. Esse B aí é o 2 e o 3, que é a base. O expoente vai ser o 10, né, que está os 10 nos dois lados aí em si. Então, esse B ainda é a base, o expoente vai ser o 10, que a gente vai trabalhar. Tá certo? E esse 10, ele tem um nomezinho que é expoente, você vai trabalhar com ele também no ensino médio. Um negócio chamado equação exponencial, que vem de potência. Você tem que saber bem no nono ano para chegar no ensino médio, no primeiro ano, já dominando essa parte, tá certo? Então, sabe que o expoente é 10. E a gente vai ter o resultado lá, que vai ser o P, né? Que a gente vai ter um P, que é o 1024 e o 59.049, que isso vai ser o P, que a gente pode chamar aí de potência. Então, relembrando aqui com a gente. B é a base, é o elemento da base, E é o expoente e P é a potência. E a regra diz que eu vou repetir a base quantas vezes o expoente está indicando. No caso, 2 elevado a 10, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, repetindo 10 vezes isso, vai dar 1024, onde 2 é a base, 10 é o expoente e 1024 é a potência, tá certo? E 3 elevado a 10, da mesma forma, 3 é a base, 10 é o expoente e 59.049 é a potência. É isso que a gente vai pensando e desenvolvendo. Então, eu tenho a notação B elevado a E igual a P, que é a notação que a gente vai desenvolvendo aí numa boa. E aí eu tenho aí, ó 3, perceba bem que eu estou colocando aqui, ó, 3 elevado a 1. É só repetir o 3 uma vez, dá 3. 3 elevado a 2 seria 3 vezes 3, que dá 9. 3 elevado a 3, que é a terceira casa, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. 3 elevado a quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso vai dar 81. Pensa bem, ó, 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9, que é 3 vezes 3. 3 elevado a 3 vai ser 27. 3 elevado à quarta potência, 81. E aí, 3 elevado à quinta potência seria 243. E aí, sucessivamente,
novamente. Sempre o anterior multiplicado pela base para dar o posterior. Sempre assim, a gente vai desenvolvendo aí a potenciação. E aí eu tenho aí os elementos que compõem a potência para vocês. Agora, quando a gente tem esses elementos, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, repete o 3 duas vezes. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? A gente vai desenvolvendo dessa forma, que vai dar 81, que aí tem as respostas possíveis aí desse desenvolvimento. Tá bom? Então é fácil, é tranquilo, inicialmente falando a respeito disso. Aí eu tenho um resuminho para vocês. 3 elevado a 1 vai dar 3, tá certo? A gente tem aqui, ó, bem aqui. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 3, aqui vai dar 27, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a quarta vai dar 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então é assim que a gente faz essa notação a respeito de potência. Observe que sempre o posterior é o anterior multiplicado pela base. Ó, 3 elevado a 1, 3. Aí se eu aumento um pouquinho o expoente, de 1 para 2, fica o 3 multiplicado por 3 vai dar 9. O anterior, o 9 vezes 3 vai dar 27. O 27 vezes 3 que vai dar 81. E aí você vai fazendo sucessivamente. E aí isso aí é um número exponencial, que é um número da Google, que vai dar infinito, você digitar lá. Um número exponencial, você vai ver, digite lá no Google, número exponencial, você que está curioso. Você vai ver aí um número que vai dar enorme, é um número muito alto, que se você colocar na calculadora 3 elevado a um número muito bem alto, no dígito da calculadora só cabe 8 números para vocês, no seu celular, por exemplo, ou na calculadora científica cabe até um pouquinho mais, tá certo? E aí quando passar dos 8 dígitos, você vai ter um número que vai ser de errado, vai dar erro lá, porque a calculadora não consegue dizer a você qual é o valor numérico, tá bom? É uma curiosidade para vocês pesquisarem um pouquinho. Observando aqui a tela, gente, a gente vê bem aí a situação que tem, quando dá 1 segundo tem uma bolinha, quando dá 3 segundos, aí já pula para a quantidade de bolinha maior, quando dá 2 segundos um pouquinho menor do que a terceira, e aí sucessivamente a gente está observando, ó, 1 segundo, 1, 2 segundos, 3, aí ó, tem depois 9, depois 27, 81, e a gente vai passando. Eu quero saber qual é a posição que eu vou chegar quando tiver 6.561. Que posição vai ser essa? E a gente vai ver agora no modo, pensando muito como é que chega aí, essa outra forma de chegar na resolução. Então, bora analisar aí bem direitinho. Ó, se eu tenho assim, 3, vai ser o 3 pontinhos quando for elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. E se for 3 elevado a 2, um segundo ponto lá, eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. Se for 3 pontinhos, ó, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Se for 4 pontinhos, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 vai dar igual a 81. Então, observe que toda vez que eu vou aumentando aí, vai aparecer na tela para vocês. E se acontecer o seguinte, 3, o primeiro pontinho vai dar o 3, o segundo pontinho vai dar 3 ao quadrado, que é 9, o terceiro pontinho, 3 à terceira, que é 27, e o quarto pontinho, 3 à quarta, que é igual a 81, que eu vou multiplicar os valores. E aí a gente vai observando que sempre vai multiplicando 3 a cada elemento que passa. A gente vai desenvolvendo aí, tá bom? Só que a gente está vendo isso aí e eu quero saber qual é a posição que eu vou chegar em 6.561. Então, como é que eu vou fazer isso, Ricardinho? Eu vou multiplicando por 3 até chegar lá. Se eu aumentar agora o expoente, o número de cima, se for 5, 3 à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes o número 3, isso vai dar 243. Ainda não chegou no número 6.561. Aí eu vou aumentar um pouquinho, vou multiplicar por 3 de novo. Pegar o 243 e multiplicar por 3. Isso quer dizer que o expoente vai aumentar um número, vai ficar 6. Então vai ficar, ó, 243 multiplicado por 3, e aí a gente vai já aumentar um pouquinho o número, né? Vai dar igual a 729. Então 3 à sexta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes o número 3, isso dá 729, mas 729 ainda não é 6.561. Então vou multiplicar por 3 novamente, bora analisar aí, ó. 729 e multiplicar por 3 para ver que número vai chegar. Quando eu multiplicar por 3, vai ficar 2.187. Só que 2.187 ainda não é 6.561. O
que é que eu faço, Ricardinho? Eu vou multiplicar por 3 novamente. E aí eu pego esse número 2.187 e multiplico por 3 e tcharam, o que é que vai acontecer? Vai chegar em 6.561. E aí eu observo que o expoente em cima é o número 8. Então quer dizer que na oitava vez, o oitavo pontinho que tiver lá, eu vou obter 6.561. Veja como foi simples a outra maneira que a gente observa como chegar na resolução do problema, tá bom? A gente está vendo aí que não é complexo essa parte da parte de potência e eu posso contextualizar numa boa, sem problema nenhum, aí o conteúdo sem dar estrago nenhum. Você observa que dá para resolver de uma maneira e dá para resolver de outra. E agora eu sei que em 8 segundos eu vou chegar lá em 6.561. Aí os pontinhos, né? Ou se fosse colocar a quantidade de bactérias, vírus, como fosse contextualizar na questão do SAEP, como se fosse a parte do ETE, a parte que a gente pode fazer do IFPE, é como a gente vai ser exigido aí na hora do concurso. A gente vê que pode colocar uma questão contextualizada a esse nível. Tá? A gente pode desenvolver numa boa, sem problema nenhum. E qual seria uma outra maneira, Ricardinho, de fazer? A gente viu que no título desta aula tinha lá potenciação e tinha radiciação. Eu posso observar que eu tenho valores inversos. Por exemplo, se eu tenho na soma, eu tenho aí o contrário de uma soma é uma subtração. Eu tenho o contrário de uma subtração, é uma soma. Eu tenho uma multiplicação e o processo inverso é uma divisão. E eu tenho uma divisão e o processo inverso é uma multiplicação. Então, agora na potência, Ricardinho, tem alguma operação inversa? Existe. Existe uma operação inversa da potenciação, que o nome dela é radiciação. E a gente vai trabalhar um pouquinho ela hoje para a gente entender o processo. Em outras aulas a gente vai aprofundar esse tópico. Então, se liga aí que toda operação matemática tem, aí tem uma operação inversa, tem o contrário dela. A gente vai entender aí bem esse elemento. Tudo que eu falei agora para vocês, que a adição, o contrário, vai ser subtração, a gente vai ver agora. Ó. Tem uma adição e tem uma subtração. Então, observa que a adição, ó, o processo inverso ó, é ida e volta, subtração. Então, o contrário da adição é uma subtração, o contrário da subtração é uma adição. A multiplicação, o contrário, o processo inverso, a inversa dela é a divisão, e a divisão, o inverso é a multiplicação. Lembrando que esta aula é potenciação e radiciação, e eu vou mostrar esse tópico com vocês, aquele tipo de problema ainda nessa questão. Para mostrar isso em números para a gente sabe que 5 mais 3 dá igual a 8. Mas se eu for escrever isso como sendo uma subtração, a gente vai entender aqui que quando eu for colocar a subtração em si, a gente vai ver que eu posso dizer que 8 menos 5 é 3 ou 8 menos 3 é 5, dá o processo inverso. Olha como eu coloquei para vocês, 8 menos 3 igual a 5. É o processo inverso. A gente entende bem essa parte. Mas também eu posso trabalhar isso em cima de multiplicação e de divisão. Se eu posso trabalhar multiplicação e divisão, ó, por exemplo, 2 vezes 3 dá 6, e o inverso, Ricardinho, se eu dividir 6 pelo número aí, 3, por exemplo, se eu dividir 6 por 3, eu vou obter esse número, que é 2. Ó. Observa aqui, ó, 6 dividido por 3 dá igual a 2. A gente consegue enxergar bem, desenvolver bem aí o conteúdo com a operação inversa. Tudo isso é para mostrar a vocês que a operação inversa da soma é a subtração, da subtração é a soma, da multiplicação é a divisão, da divisão é a multiplicação, e agora a gente vai entrar na potenciação, que o inverso vai ser a radiciação. Tá lembrado do que é radiciação? Lembra de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz sexta, só que é uma raiz enésima, aqui a gente não diz o valor específico, dependendo da questão. A gente vai ver aqui. Por exemplo, se eu tenho 3 elevado a alguma coisa, que vai dar 6.561. A gente já viu, através do outro exemplo, que esse resultado aqui de cima da interrogação é o número 8, porque 3 elevado a 8 equivale a 6.561. Mas eu posso fazer a operação inversa. Então, como é que eu faço uma operação inversa da potenciação? Eu posso escrever isso como raiz. Nesse caso, raiz oitava, né? A gente vai escrever. Então, eu sei que esse aqui é 3 a oitava. Eu vou repetir o 3 8 vezes aqui, ó. 8 vezes em si. Aí vai obter esse número, 6.561. A gente já sabe que já dá para encontrar esse valor específico. Mas, se eu trabalhar esse número como sendo um número de uma raiz, como é que eu vou desenvolver? Como é que eu posso fazer? A operação inversa é a radiciação, onde tem o símbolo de raiz.
Então, o inverso da potenciação é a radiciação. E aí, como é que eu faço isso? A gente vai pensar que vai escrever como esse símbolozinho aqui, ó, que é da raiz. Agora, raiz quadrada é quando aqui é 2. Raiz cúbica é quando é 3. Raiz sexta é quando aqui é 6. E raiz oitava, que nesse caso é 8. Então, eu vou trocar esse 8 aqui por esse 8 aqui, ó. Esse número vem para cá e essa base é o resultado que vai dar aqui no final. Então, a gente sabe que a raiz oitava de 6.561 equivale a 3. Claro que a gente vai trabalhar detalhadamente como é que calcula, como é que faz por fatoração, como é que desenvolve isso em outras aulas, em cenas dos próximos capítulos. Mas para vocês entenderem que através da potenciação, o processo inverso, radiciação, também chegamos numa solução, numa resposta. Então, vocês entendem bem que esse processo, que o contrário de um é o outro, ou seja, o inverso de um é o outro. E aí sempre vai ter esse resultado equivale a esse resultado equivale a esse, e esse expoente equivale ao índice aqui, numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Então, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, a gente vai detalhar esse conteúdo de radiciação em aulas posteriores. Fica ligadinho aqui no canal do YouTube, do Educa Recife, porque lá tem várias aulas. Se você quiser, já pode ir assistindo aí aulas anteriores a respeito desse tema e você desenvolver numa boa. Não esquece de dar aquele like, tá certo? É isso aí, se inscreve no canal. Agradecer aqui a nossa intérprete, tá certo? Que está aqui conosco. E agradecer também a nossa produção, show de bola aí, isso. E a vocês que tenhamos um ano maravilhoso aí, estudando, porque no final do ano, no 9º ano, vocês vão estar aprovadíssimos na Escola Técnica. Espero aí vocês estão lá aprovados no ETE, no IFPE ou em outro concurso para fazer o ensino médio, show de bola. Tchau, tchau. Cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Fui!